A paz do Senhor, igreja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós daremos início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu convido você, juntamente com a sua família, a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e lançar sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Senhor, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado um novo motivo, porque até aqui o Senhor tem nos dado um fôlego de vida, Pai. Tudo, Senhor amado, que nos motiva, tudo que nos inspira, vem do Senhor e é para o Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, no dia de hoje, entregar, ó Pai, a Ti a nossa melhor canção, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, ó Pai. Que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser moldados. Que nós possamos, ó Deus, ser alimentados, ó Deus, pelo pão da vida, que é o Senhor, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor e queremos dizer, ó Pai, nos mude, nos molde conforme o Teu querer e o Teu propósito. Em o nome do Senhor Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia,
misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Glória a Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei, posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz,
que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, com cada lar, as nossas casas, com a nossa família. Que o Senhor esteja nos abençoando em mais esse tempo, esse culto, que possamos ser ministrados pelo Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Nós vamos aqui a uma das parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes a boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Oremos. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, pedindo capacitação do Teu Espírito Santo, tanto para falar quanto para ouvir a Tua preciosa e poderosa palavra. Que o Senhor ministre poderosamente nos nossos corações, que possamos ser ministrados e abençoados pelo Senhor. A nossa oração, Senhor, é, mais uma vez, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, nos orienta, nos responde, nos direciona, e tudo para a glória e louvor do Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos, graças a Deus. Amados, essa parábola é uma parábola bastante conhecida. Nós podemos dizer que é uma parábola escatológica, uma palavra que fala e direciona-nos aos fins dos tempos. E é essa base que eu quero dar para essa ministração, para esse tempo que vamos compartilhar. Quais são as atitudes dos filhos do reino nos tempos finais? Ou qual a atitude dos filhos de Deus nesses tempos em que nós estamos vivendo? Como o Senhor nos orienta, através dessa palavra, atitudes que devemos tomar em momentos que vivemos. Interessante também salientar que poucas parábolas, mas essa é uma dessas. No verso 36, os discípulos intrigados com ela, depois de ele proferir outras duas palavras depois, ou parábolas depois dessa, mas os discípulos ficam intrigados com o entendimento dessa palavra, e eles pedem ao Senhor para que haja uma explicação da parábola. E no verso 37 do mesmo capítulo há essa explicação que vamos ler também nesse momento. Acompanhe comigo. Ele, Jesus, respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
Então nós já temos a explicação aqui, não precisa se inventar nada, nem criar nada. O próprio Senhor está explicando o significado da parábola. Ele diz que a pessoa que semeia, o homem que semeia, essa boa semente é o Filho do Homem. Claro, aqui é uma referência para o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo. Então percebam que vamos começar a colocar alguns pontos aqui de entendimento. O campo não é a igreja, o campo é o mundo, diz o Senhor. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os seus anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino os seus todos, ou melhor, deixa eu repetir aqui. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus. Então nós temos aqui não somente a parábola, mas nós temos também a explicação da parábola e o desfecho dela. Então fica até de uma forma simples para a gente caminhar em cima disso, mas eu queria destacar algumas coisas antes de entrar nos pontos em si. Interessante, como eu salientei, interessante é entendermos que justamente essa parábola levante a curiosidade dos discípulos para perguntarem o que significa isso, qual o verdadeiro entendimento disso. Isso tem seu valor de importância para nós também. O reino de Deus, a parábola é baseada no reino de Deus que vai ser estabelecido agora, nós sabemos, no fim desse século, não é? dessa era, com a volta do Senhor Jesus, estabelecendo o milênio, que é o tempo do reino de Deus estabelecido plenamente na terra. Então faz referência a esse tempo que estamos bem próximos, não sabemos o quanto ainda, mas que está se aproximando cada vez mais. 3 pontos aqui para sermos rápidos, então, que nós podemos entender da parábola. Dentro disso, o que tem a ver conosco, como se aplica a nossa vida e como nos direciona a algumas atitudes que nos abençoem nesse momento para o nosso entendimento. Primeiro ponto que eu quero salientar é que a base da palavra, a base da separação dos filhos de Deus, dos filhos do diabo, dos filhos dos reinos, dos filhos do mundo, é a questão da frutificação. E o verso 26 diz com muita clareza isso. Se você puder ler de novo comigo, diz assim: quando a erva cresceu e produziu, falando aqui do trigo, quando a erva cresceu e produziu fruto, aí apareceu também o joio. Percebam que quando o Senhor Jesus, as pessoas falaram assim, não, os discípulos falaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Jesus fala assim, não para que o trigo não seja arrancado também. Porque o que faz a grande separação aqui é a questão do fruto. Aliás, como diz o verso 26, o joio só apareceu como joio, só foi identificado como joio, quando houve a frutificação do trigo. Como diz aqui, quando as espigas do trigo apareceram. Então, pode-se haver uma identificação do que é trigo e do que é joio. Trazendo isso para nós e para as nossas vidas e para o nosso tempo, o que significa isso? Significa que a frutificação é o que
separa, é o que identifica plenamente aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são filhos do reino, daqueles que não o são. Digo isso por quê? Porque muitas vezes hoje em dia ficamos muito preocupados com isso, não é? Até dentro disso que nós chamamos de igreja, dentro de reuniões, dentro de congregações, quando acontecem alguns escândalos e algumas coisas que nós não compreendemos, nós temos a tendência de colocar tudo num montante só. Não, como é que acontece isso entre os filhos de Deus? Mas, amados, vejam bem, o que identifica verdadeiramente um filho de Deus é a frutificação que ele tem. O joio não frutifica. Ele se aparenta com o trigo. E isso traduzindo é que muitas pessoas, não é, que estão envolvidas na obra de Deus, elas simplesmente parecem como filhos de Deus, mas muitas vezes não o são. E a gente não deve se escandalizar por isso. Puxando uma lembrança de um outro texto também que diz isso, e para a gente entender o que estamos dizendo aqui, o Senhor Jesus, na sua discussão, aqui no Evangelho de Mateus mesmo, um pouco para frente, no Evangelho de João, capítulo 8, principalmente, os fariseus, aqueles que estavam dentro da religiosidade, eles chegaram diante de Jesus e tentavam matá-lo, procurar uma maneira de acusá-lo e matá-lo. Então eles se classificam ali como filhos de Abraão e filhos de Deus. Mas Jesus disse para eles: não, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Se fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu sou enviado de Deus. Mas vocês procuram me matar. Então vocês estão fazendo a obra do seu pai, a obra do diabo. Então percebam, amados, que há uma questão muito clara aqui. Então, a frutificação é que identifica aqueles que são do reino, aqueles que são de Deus e aqueles que não o são. E que fruto nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do fruto. Os frutos de Deus são os frutos do Espírito de Deus. Como diz em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Os frutos que nós devemos demonstrar como filhos de Deus, como cristãos, são simples. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é essa frutificação que está faltando hoje. São essas atitudes que nós devemos procurar produzir e devemos procurar ter hoje em dia. Em segundo lugar, quais são as atitudes e entendimento que nós devemos ter como filhos de Deus no final dos tempos? No verso 29, quando os discípulos fazem essa pergunta, se queriam arrancar o joio dali, o Senhor Jesus diz: não arranquem. Aliás, aqui uma coisa bastante interessante, para ver como a tradição religiosa ela toma conta do nosso coração e a gente não percebe. Há um jargão popular que muito falado, não só até dentro da igreja, fora da igreja, mas a gente ouve muito isso aí, que nós temos que separar o joio de trigo. Na verdade, não, nós não temos que separar o joio do trigo. O Senhor Jesus não diz para nós separarmos, Ele diz para nós não separarmos. Então a gente não deve fazer o contrário. Aliás, dois tipos de pecados que eu quero salientar aqui. O pecado de omissão, que é quando nós não fazemos aquilo que Deus diz para fazermos. Mas existe um pecado também de pretensão, que é quando nós fazemos aquilo que Deus não nos falou para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz assim: não separem o joio do trigo.
mas também ele não diz para nós unirmos o joio com o trigo. E às vezes a gente, no afã de querer fazer coisas demais para Deus, a gente acaba criando uma unidade que ela não é possível. Porque nós queremos unir aqueles que frutificam para Deus com aqueles que não frutificam. E isso não deve acontecer e não deve ser feito. Em terceiro lugar, eu quero levantar essa questão no final da parábola, que Jesus diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um desfecho da parábola, que são os mesmos fechamentos das cartas em Apocalipse para sete igrejas. Então nós temos que botar a nossa atenção nessa afirmação final. A importância de darmos valor ao que o Senhor está falando e de obedecermos o que Ele está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça no sentido de pratique, coloque em prática, valorize, dê atenção, dê o devido valor para essas palavras. E essa questão de ouvir e obedecer, eu quero ler um outro texto. Convido os irmãos a abrirem em Hebreus, no capítulo 3. Eu acho interessante fazermos a leitura juntos. Um texto tão precioso também. A carta aos Hebreus, capítulo 3. Leia comigo do verso 12 em diante. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amados, qual a nossa atitude hoje, diante dessas situações que vivemos, do tempo que estamos vivendo? Como nós devemos viver a nossa fé, a nossa religiosidade? Qual devem ser as nossas atitudes para conosco e para com os outros? Sempre buscando obedecer a palavra de Deus, dando valor à palavra de Deus. Nós devemos buscar frutificar. Eu tenho comigo muito claro que esse tempo de oba-oba, de coisas que não edificam, esse tempo está muito no fim. Nós temos que levar as coisas mais a sério. As coisas de Deus, elas têm que ser levadas mais a sério. E quando eu falo de coisas de Deus, eu não estou falando de reuniões que nós temos. Reuniões são só uma parte. Aliás, não estamos tendo. Isso é interessante. Nós não estamos podendo nos reunir. Mas a vida cristã, ela não se reúne nas congregações. As congregações são importantes. A vida cristã é uma conduta diária. Onde estivermos e como estivermos. Nós temos que nos lembrar disso. E nós temos que frutificar o verdadeiro evangelho. Frutificar a filiação de Deus. Os frutos do Espírito Santo. Onde quer que estejamos. Aí sim, vamos ser um testemunho para essa nação e para esse mundo. E aí nós cremos que aqueles que estão no engano, aqueles que estão perdidos, aqueles que não encontraram o Senhor ainda, eles, através das nossas atitudes, vão ter um direcionamento de que Jesus é real, Ele é poderoso para salvar,
para abençoar e para nos conduzir à vida eterna e ao seu reino. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra e que ela possa realmente estar arraigada e sendo frutificada em nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra. Nós queremos aqui, Senhor, ser muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo distantes, mesmo, Senhor, sem vermos muitas vezes alguns irmãos, nós acreditamos sempre. O Senhor está cuidando de todos. Tu és um Pai amoroso, que cuida dos teus filhos. Então, Senhor, abençoa cada um, que cada um seja suprido em suas necessidades. Que cada um, Senhor, recebam da tua paz, recebam, Senhor, da tua bênção e possam ser conduzidos diariamente na tua presença e sob os teus cuidados. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora à ceia do Senhor. O pastor Fernando vai estar ministrando a nós. Obrigado a todos. Bem, queridos, nós vamos passar para o momento da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que enquanto você preparasse aí o seu pão e o seu cálice, você ouvisse alguns lembretes que eu queria dar para você. Em primeiro lugar, eu gostaria que você soubesse que a nossa igreja, ela está fechada para cultos públicos, mas ela está aberta a semana inteira para você vir aqui, para você de repente ficar sozinho, ter seu momento aqui de oração, ou se você eventualmente quiser conversar comigo, você pode vir aqui, você pode marcar um horário comigo, e a gente pode conversar, a gente pode orar, a gente pode estar junto, e você de repente pode trazer aqui as suas dores e aflições, e você vai encontrar aqui alguém que está ombro a ombro com você, lutando a mesma batalha, fazendo a mesma jornada junto com Jesus, uma jornada de santificação. Eu gostaria também que você que está vendo agora o endereço ou a conta da igreja, eu queria desafiar você a entregar o seu dízimo e oferta para abençoar essa causa, para abençoar esse ministério. A igreja está fechada, mas esse templo que está aqui esperando você um dia termos uma liberação do governo para a gente poder ter de volta os cultos. Nós pagamos aluguel, nós pagamos a estrutura de estarmos aqui, a manutenção desse templo. Então eu desafio você a dar os seus dízimos e ofertas, a contribuir com esse ministério. Porque, além disso, nós ajudamos algumas pessoas necessitadas. Também eu gostaria que você soubesse que tanto eu, pastor Fernando, como o pastor Carlos e pastor Abner, nós somos voluntários aqui nessa missão, nós somos voluntários aqui na igreja, e nós não recebemos qualquer tipo de gratificação, qualquer tipo de salário. Todo dízimo que você, toda oferta que você dá, é para a manutenção do templo e para abençoar a vida de pessoas, de trabalhos que nós mantemos aí com moradores de rua, ou trabalhos que nós vamos fazer aí depois, quando nós voltarmos com idosos, e cesta básica que nós doamos aqui na igreja. Então nós desafiamos você a entrar com a gente para abençoar aquilo que Deus já tem te gratificado. Use os recursos que você tem para abençoar esse ministério, para abençoar vidas. Amém? Eu queria que alguém viesse levar o pão e o cálice aqui para a igreja. Não sei se Gessé. A palavra do Senhor nos diz assim que na última noite em que Jesus esteve com seus discípulos, mas precisamente falando na noite em que Jesus foi traído, ele ajuntou os seus discípulos e ele ali proclamou uma nova aliança conosco através do seu sangue, através do seu corpo. Quando nós comemos do pão e quando nós bebemos do cálice, nós comemos do corpo de Cristo que foi destruído, que foi pregado na cruz por nós.
Quando nós bebemos do cálice, nós bebemos do sangue de Jesus que foi derramado em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós participamos de um símbolo que nos torna parte dessa nova aliança que nós temos com Ele e uns com os outros, de forma que nós como igreja, mesmo distantes, mesmo quilômetros e quilômetros distante, ao participar dessa mesa, de uma forma simbólica, de uma forma milagrosa, nós nos assentamos na mesa de Cristo e nós participamos da mesa do Cristo como irmãos, como filho de Deus, como gente restaurada e liberta que fomos através do poder transformador do sangue de Jesus. Eu queria que você levantasse o pão, nós vamos orar por ele. Muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo quebrado na cruz em favor de nós. Muito obrigado, Jesus, pela tua morte que trouxe a nossa salvação. A partir desse dia, Deus, nós entendemos que nenhum animal, nenhum sangue, nenhuma vida mais precisaria ser imolada, precisaria ser oferecida em holocausto, para que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas fossem curadas, elas fossem perdoadas. Nós sabemos, Deus, que o teu sacrifício, ela cobre a multidão dos nossos pecados e de todos os pecados e transgressões de toda a humanidade. Jesus, muito obrigado, porque quando o Senhor foi pregado e descaracterizado como humano numa cruz, isso foi o símbolo que o Senhor usou para trazer em nós essa humanidade e caracterização de Filho de Deus, que nós hoje podemos ter a honra de sermos chamados através desse teu corpo que foi quebrado em favor de nós. Ao comer esse pão agora, Jesus, queremos dizer ao Senhor que aceitamos essa tua morte, esse teu sacrifício sobre nossas vidas, e tomamos o Senhor como o Senhor de nossas vidas e como o nosso libertador pessoal. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos comer do pão todos. Vamos orar pelo vinho. Espírito Santo de Deus, quando nós olhamos para esse cálice e aqui enxergamos esse símbolo do teu sangue, nós agradecemos ao Senhor, porque todas as vezes que Satanás ou qualquer tipo de demônio apontar o dedo sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, nós podemos dizer para qualquer pessoa, dizemos para qualquer entidade, ou principado ou potestade, que todos os nossos pecados e transgressões escritos nos livros de nossa vida, todos esses pecados, todas essas transgressões foram encobertos pelo sangue de Jesus. Não há uma página da nossa vida que não esteja o borrão do sangue de Jesus, apagando todas as máculas, apagando todas as transgressões. Não há nada da nossa vida que já não tenha sido perdoado pelo Senhor. E o teu sangue é o símbolo vivo dessa nova aliança que temos contigo e da aceitação que nós temos agora diante da tua mesa. É pelo sangue do Senhor, é pelo sangue do Senhor que nós temos agora uma vida eterna e uma nova aliança. E agora, Deus, levantando esse cálice, nós bebemos isso em agradecimento, em gratidão ao Senhor por esse teu sacrifício sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Vamos beber do cálice todos. Jesus, muito obrigado por esse momento em que o teu Espírito propiciou para nós lições de vida eterna. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque ao olhar para essas páginas sagradas,
podemos extrair delas lições para a nossa vida nos dias de hoje. Deus, assim como somos seres humanos, linkados e comprometidos em estarmos como embaixadores do Senhor, tentando levar o Teu reino para essa sociedade doente, pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse momento curando pessoas que precisam ser tocadas e curadas pelo milagre do Senhor. Acreditamos que o Teu Espírito Santo nesses dias é capaz de curar aquele que tem câncer, é capaz de desbestializar aquele que está perdido e aprisionado nos vícios. Acreditamos, Deus, que o mesmo Espírito Santo é o que está hoje aqui, curando tanto o corpo quanto a alma do ser humano. Nós acreditamos, Deus, que em nossa comunidade, todas as pessoas que nesse momento pedirem ao Senhor por uma cura, o Teu Espírito Santo estenderá a sua mão e vai abençoar. Cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo faz milagres nos dias de hoje. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, para manifestar cura e milagre no meio da nossa comunidade, nesse dia, nesse momento, pelo nome de Jesus. Pedimos isso não pelo poder do que fala, mas pelo poder do Senhor que ouve as nossas orações. Nesses momentos difíceis, Deus, de Covid, nesses momentos difíceis ainda mais no Brasil, em que os políticos ainda tentam uma forma de tornar mais difícil ainda a nossa vida, pedimos que o Teu Espírito Santo continue tocando nos heróis, nos médicos e enfermeiros que realmente estão fazendo um trabalho digno e honesto de curar pessoas, de levar saúde. Deus, que os planos malditos, os planos diabólicos, as estratégias satânicas colocadas na mente dos políticos, vagabundos da nossa sociedade, sejam completamente desmascarados. Que todo um intento maldito político de aprisionar e de botar uma pata sobre a vida do povo brasileiro, tudo isso, todos esses ensejos malditos possam cair por terra e possam ser expulsos pelo poder do nome do Senhor. Que nenhum intento maldito, seja ele de qual for o lado, possa resistir aquilo que a Tua palavra nos diz, que nada nesse mundo ficará encoberto. Deus, que os homens e mulheres que intentam fazer o bem sejam abençoados e que sejam expurgados de nossa sociedade os intentos e homens controlados pelo mal, controlados por Satanás, homens que precisam dessa libertação do Senhor. Espírito Santo de Deus, atinja esses homens que expressam em sua totalidade a doença que a nossa sociedade vive, nesses intentos malditos políticos que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, e venha abençoar a comunidade do Senhor espalhada por toda a terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, tenham uma semana de vitória, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, e que o Senhor faça com que você nessa semana prospere em todas as coisas, que Ele seja o seu Senhor e o seu libertador. No nome de Jesus. Amém.